Olá pessoal, tudo bem? No capítulo desta quarta-feira de Um Lugar ao Sol, ingênuo, o manobrista Josias vai parar para cumprimentar o antigo amigo de profissão, o chamando de Cris, além de comentar que o amigo está realmente sumido. Assim, em um tom descontraído, o Josias perguntará ao antigo colega o que ele está fazendo ali, deixando Christian em um beco sem saída. O personagem vivido pelo Cauã Raymond ficará em choque e tentará despistar o rapaz, argumentando que acha que o homem está lhe confundindo com alguém, fazendo de tudo para se livrar da saia justa e não ser desmascarado. E no vídeo de hoje veremos a Lara sendo eliminada pelos bandidos do morro. Também veremos o Ravi dando uma lição de moral no Christian e fazendo o rapaz contar toda a verdade sobre sua identidade. Você quer saber de todos esses detalhes? Então continue assistindo o vídeo. E me conta, de qual estado e cidade você está acompanhando? Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Pessoal, eu peço por gentileza que, se possível, se você gostaria de receber todos os acontecimentos e resumos da novela Um Lugar ao Sol, clica no botão de gostei aqui embaixo no like e também inscreva-se, além de ativar o sininho de notificações, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no meu canal. A propósito, você acha que a Bárbara deve realmente se separar do Christian? Ou a Bárbara deve levar o casamento adiante? E também me conta aqui embaixo nos comentários se você acha que a Lara deve investir no romance com o Matheus, sim ou não, que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar com o resumo. O Josias não cairá na lábia do farsante e, ao ser chamado de senhor, perguntará se o Christian vai realmente fingir que não o conhece. Curiosa, a Bárbara interromperá a conversa dos dois, inconformada com o que está acontecendo, e perguntará para o Renato o que é isso, questionando inclusive quem é aquela pessoa. A Bárbara já não estará engolindo a proximidade e defesa do Christian em relação ao Ravi, e ao perceber que ele está de papo com o manobrista, se revoltará ainda mais, pois não acredita que pessoas de classes sociais distintas devem se relacionar, a não ser profissionalmente. Rapidamente, o Christian reforçará que não conhece o Josias. Constrangido, o manobrista criticará o amigo antes de sair de cena, argumentando que o pobre, quando enrica, esquece os amigos, inconformado em ser rejeitado pelo Christian. O protagonista desprezará o comentário do ex-colega, mas a história continuará lhe perseguindo. No carro do casal, a Bárbara o questionará se ele realmente não sabia quem era o estranho. É aí que o Christian decidirá dar um basta na situação, assumindo a postura do gêmeo ao dizer que não tem o menor motivo para dar intimidade para a manobrista. Assim, finalmente ele conseguirá contornar a situação, deixando a Bárbara satisfeita com a postura do marido, acreditando que aos poucos ele está voltando a ser o antigo Renato. Passando dificuldades, a Joyce aproveitará a proximidade com o Ravi depois de ter sido socorrida por ele ao cair do prédio e pedirá dinheiro ao motorista. Ela afirmará que o valor será para comprar remédios para o irmão doente. O Ravi ficará comovido e decidirá ajudá-la, pensando mesmo que a jovem fará a boa ação. O Ravi terá certeza de que ele e a Joy podem ter um relacionamento sério e estará disposto a ajudar a jovem no que for preciso. Porém, a Joyce acabará pegando a grana e escondendo no barraco da Inácia, sem que a mãe desconfie de nada. Só que a Yasmin acabará vendo tudo e logo entregará a irmã. A Yasmin verá a irmã escondendo o dinheiro que conseguiu com o Ravi na casa e vai esperar apenas a Joyce sair para contar todos os detalhes para Inácia, que ficará absolutamente indignada pelo fato da filha ter escondido o dinheiro que obteve dela, que já havia cobrado que a Joyce ajudasse com as despesas dos irmãos.
Transtornada, a Inácia não pensará duas vezes em confrontar a Joyce e exigir explicações sobre a origem do dinheiro e, principalmente, sobre o motivo de não ter dado toda a quantia para ela sustentar os filhos. Sem saída, a moça entregará seu grande segredo, especificamente de que está grávida em plena adolescência. A essa altura, o Ravi estará tentando desesperadamente se comunicar com a Joyce, mas sem sucesso, pois a jovem fará questão de ignorar absolutamente todas as chamadas do rapaz. Mesmo assim, ele não desistirá de falar com a Joy e acabará indo atrás da jovem, temendo que seu irmão tenha piorado. O Ravi ficará sabendo sobre a gravidez da Joy pela boca da Inácia, que vai tirar satisfações com o rapaz a respeito da irresponsabilidade dele de não usar preservativo, tendo engravidado sua filha. A Inácia ainda dirá que agora, pelo fato de nenhuma delas ter a menor condição de criar um bebê, a Joyce terá que usar o dinheiro que seria para o sustento de seus filhos para interromper a gravidez. Chocado com a fala da mulher, o Ravi decidirá agir rapidamente e, ao perceber que ela pretende usar o dinheiro para não dar continuidade na gravidez, o amigo do Christian fará de tudo para impedi-la, prometendo que tudo vai dar certo se os dois criarem o bebê juntos. O Ravi prometerá para Joyce que poderá arcar de maneira integral com absolutamente todas as despesas referentes ao bebê e também da Joy, prometendo que ela não precisará se preocupar com nada. A Inácia comentará que a Joyce ajuda nas despesas de casa para sustentar seus irmãos e o Ravi prometerá ajudar a sogra também, desde que a Joyce não desista de ter o bebê, pois eles serão uma família feliz, unida, e voltará a prometer que tudo vai dar certo. Assim, com o apoio da Inácia, o Ravi conseguirá fazer a Joyce mudar de ideia sobre a interrupção da gravidez. A Noca conversará com a Dalva e a incentivará a aprender a ler. A avó da Lara afirmará que nunca é tarde para investir em nós mesmos, principalmente em algo que nos fará bem e vai agregar para nossa vida. A Noca ainda vai se dispor a ajudar a amiga em absolutamente tudo que ela precisar e dirá que uma mulher guerreira como a Dalva prosperará em tudo o que quiser. Enquanto isso, ao chegar em casa, a Bárbara fará questão de dar a notícia ao pai sobre sua gravidez. A Bárbara revelará que o Renato não recebeu a notícia com tanta animação, mas, diferente do marido, a jovem se surpreenderá positivamente com a reação do pai. O Santiago faltará dar pulos de alegria ao saber que ganhará um netinho da Bárbara e do Renato, fazendo questão de dar um abraço apertado na filha, afirmando que não vê a hora de segurar seu netinho nos braços. E nesse momento, a Bárbara até chegará a repensar sua decisão de se divorciar do Renato. O Santiago começará a fazer planos para o neto, afirmando que ele será muito inteligente e comprometido, exatamente como ele e o Renato são, fato que deixará a Bárbara cada vez mais emocionada. Além disso, o Santiago afirmará que a reação do Renato é extremamente normal, pois é uma notícia extremamente delicada. Já o Christian decidirá presentear o Ravi como uma forma de se desculpar pelos últimos acontecimentos entre eles. O Christian se arrependerá de ter humilhado o Ravi, afirmando que ele era apenas seu empregado, além de não ter defendido o amigo na frente dele quando a Bárbara o colocou abaixo de cachorro. O Christian revelará que não se esqueceu de seu irmãozinho e que durante a viagem fez questão de trazer uma lembrancinha para ele, além de argumentar que o rapaz não deve reparar que se trata apenas de algo simples. Porém, quando Ravi perceber que a lembrancinha, na verdade, é um celular de última geração, o rapaz terá absoluta certeza de que o amigo definitivamente não é mais o mesmo. O Ravi não conseguirá conter o riso incrédulo com o que estará acontecendo e dirá que é muito engraçado ver o quanto as pessoas mudam,
com a alteração do status social. O Ravi comentará que antes do Christian assumir a identidade do Renato, nem em sonho eles imaginariam que seria possível adquirir um aparelho daqueles, mesmo que fosse parcelado em prestações a sumir de vista. Assim, o rapaz jogará na cara do Christian que, pelo que está presenciando, ele jamais voltará a ser o mesmo, porque já assumiu definitivamente a personalidade do Renato. O Ravi dará a entender que o Christian não tem personalidade própria e nem sequer age com as próprias convicções, sendo uma pessoa facilmente manipulável pelo meio e pelas pessoas que tem ao seu redor. O Christian ficará indignado com a fala do amigo e chegará a dizer que ele é ingrato, já que deu um bom lugar para ele morar, além de um excelente emprego, com todos os benefícios que alguém com o histórico do Ravi jamais teria. É aí que o Ravi terá a confirmação de que realmente o Christian não é mais a pessoa que ele conhecia, fazendo questão de devolver o presente do amigo e dizer que patrões e empregados não devem misturar as coisas, já que é apenas alguém a serviço deles. O Ravi ainda dirá que não faria o menor sentido um mero empregado ter um telefone de última geração, pois correria o risco de ser acusado de ter roubado alguém, o que de fato já acabou ocorrendo no passado. Para finalizar a conversa e mostrar sua indignação com a atual postura do amigo, o Ravi perguntará para o senhor Renato se já pode se retirar, e afirmará que, caso o patrão precise de alguma coisa, estará ao seu dispor. E o Christian ficará com as palavras do Ravi ecoando em sua mente, revoltado com tudo que ouviu, apesar de saber que, no fundo, o amigo está certo. Poucos instantes depois, o Christian decidirá confrontar o Ravi novamente para dizer que é muito fácil julgá-lo, quando, na verdade, não tinha escolha e não podia fazer outra coisa que não fosse assumir a identidade do Renato, garantindo que sua decisão, apesar de dolorosa, foi boa para todo mundo. É aí que o Ravi argumentará que, se o Christian realmente acredita nisso, deve procurar a Lara e contar toda a verdade para ela, para ver se realmente era a única escolha que tinha e se ele acredita que sua decisão foi boa para ela. Sem pensar duas vezes, o Ravi entregará para o Christian o endereço e o número de telefone que obteve da Lara, que havia pedido para o rapaz não sumir. Em choque, sem saber o que responder para o Ravi, o Christian pegará o papel e o guardará no bolso, enquanto o Ravi comenta que espera que o amigo tenha coragem de assumir a decisão e pelo menos a hombridade de admitir para Lara o que fez, pois ela é quem mais sofreu e ainda sofre com toda essa situação. O Ravi revelará que encontrou a avó da Lara e descobriu que a jovem quase foi atropelada ao vê-lo dentro do carro, mas que, graças a Noca, o pior não aconteceu. O Ravi também vai contar que a Lara estava se recuperando aos poucos, mas ao ver o Christian novamente, a deixou totalmente desorientada e sem rumo, fazendo com que o amigo se sinta cada vez mais culpado. Por fim, o Ravi dirá que já fez tudo o que podia e que estava ao seu alcance, sendo que agora só depende do Christian tomar uma atitude decente em relação à ex-namorada. A Lara ficará sob a mira do revólver de um traficante ao voltar ao Morro do Camelo, onde o Christian foi eliminado. A chefe de cozinha estará em Pouso Feliz, em Minas Gerais, quando ficará sabendo que um dos traficantes do Morro do Camelo, no Rio de Janeiro, também foi eliminado. Ainda sem entender o que ocorreu na madrugada do falecimento do seu antigo amor, o Christian, ela manterá as esperanças de desvendar o que realmente aconteceu. A essa altura, a Lara estará muito próxima do Matheus, o rapaz que namorou a moça ainda na adolescência, e eles se reencontraram. Com um empurrãozinho da Noca,
ele tentará retomar a relação, mas a chefe admitirá que ainda ama o Christian e não consegue assumir um novo relacionamento. Ele pedirá para os dois então serem amigos e finalmente a Lara concordará com a aproximação, abrindo a guarda para que o Mateus entenda o que se passa com ela e possa aos poucos reconquistá-la. Assim, a Lara contará a história da morte do Christian e de todos os detalhes dessa madrugada que não encaixam. Ela revelará que os dois estavam apaixonados e que com a saída do Ravi da prisão, os três viajariam para bem longe, de maneira que não fossem mais localizados pelos traficantes do morro. A Lara dirá que todos estavam muito animados com a viagem e que já estavam planejando uma vida nova na companhia um do outro. Porém, sem a menor justificativa, o Christian sumiu, não atendia o celular e foi visto por uma amiga dela subindo o Morro do Camelo. A Lara cairá no choro ao dizer que foi desesperada atrás do Christian antes que o pior acontecesse, mas que quando chegou já era tarde demais, tendo apenas ouvido o estampido do disparo que provavelmente foi aquele que tirou a vida do seu grande amor. A Lara será consolada pelo Mateus, que afirmará que tudo deve ser no tempo da jovem e que ela não precisa falar sobre esse assunto tão abertamente e com tantos detalhes, se ainda não estiver preparada para isso. Ele abraçará a jovem e conseguirá acalmá-la um pouco, pois o baque das recordações será tão forte que a Lara chegará a soluçar de desespero. Em seguida, a Lara decidirá dar sequência aos relatos e dirá que não sabia que aquele dia, que já estava sendo o pior de toda a sua vida, poderia ter eventos mais catastróficos do que aquele. A Lara vai contar que o corpo do Christian foi levado para o IML e que justamente ela foi a responsável por fazer o reconhecimento, relatando que ao ver o rapaz do outro lado do vidro que separava a autópsia dos visitantes, ela presenciou uma imagem que jamais, nem em 1000 anos, sairá de sua cabeça. A Lara revelará que viu o Christian ali naquela sala, sem vida, inconformada com o fato de que se o rapaz não tivesse subido o morro minutos antes do horário marcado para a viagem, ele ainda estaria vivo e os dois viveriam felizes juntos. A Lara deixará as lágrimas rolarem e o Mateus voltará a abraçá-la na tentativa de amenizar a dor da mocinha, pelo menos um pouco. Ele argumentará que os desígnios de Deus são insondáveis e que, infelizmente, ninguém jamais saberá os motivos do Christian para ter voltado ao morro. Porém, o Mateus argumentará que agora o rapaz está em um lugar melhor e que o Christian está olhando por ela de onde estiver, além do fato de que ele com certeza quer vê-la bem e aproveitando a vida. Nesse momento, a Lara explicará que jamais conseguiria seguir com sua vida sem pelo menos tentar de tudo para descobrir o que aconteceu com o Christian naquele dia. A Lara afirmará que a única pista que ela tem para seguir é justamente a morte de um dos traficantes que estava envolvido na tragédia que vitimou Christian e que jamais se perdoaria se não seguisse esse sinal. O Mateus temerá pela Lara e dirá que isso é muito perigoso, ainda mais que a Lara pretende ir sozinha, ficar frente a frente com pessoas criminosas que não têm absolutamente nada a perder. Assim, antes que o Mateus possa pedir para a Lara desistir dessa ideia, a Lara perguntará se o Mateus não a acompanharia até o rio, já que um dos chefes do tráfico será enterrado. O Mateus perceberá que a Lara está irredutível e, caso não a acompanhe, a mocinha acabará indo sozinha direto para a Cova dos Leões. Assim, o rapaz desistirá de tentar convencer a Lara do contrário e apenas topará o convite da mocinha na tentativa de protegê-la nessa empreitada perigosa, ou pelo menos tentar, se isso for possível.
seguindo as informações que foram divulgadas, e ao encontrar pessoas que sabem a exata localização da cerimônia, os dois finalmente encontrarão o lugar. Lá, o Mateus e a Lara acompanharão de longe o enterro do traficante, de olho em toda a movimentação do local. Em certo momento, o Mateus se aproximará calmamente de um grupo e perguntará a um pastor se ele sabe algo sobre o que aconteceu com Christian. Entretanto, para o azar do Mateus, um bandido ouvirá o questionamento e rapidamente vai segui-los, com o intuito claro de queimar arquivo. Ao perceber que o Mateus está especulando demais as informações a respeito do que de fato aconteceu com o Christian, para o rapaz partir dessa para melhor, decidirá se aproximar deles para dar um fim no rapaz antes que algo seja descoberto sobre o esquema criminoso do morro, que envolve um número muito maior de pessoas. O criminoso abordará o Mateus, imaginando se tratar de alguma investigação criminal, e acabará reconhecendo a Lara como ex-namorada do Christian. Assim, no mesmo instante, o bandido colocará a mocinha em sua mira, disposto a dar um fim em qualquer um que prejudique os criminosos, ainda que se trate de alguém que não tem nada a ver com a história. E aí, pessoal? Você está gostando do Mateus na novela? Sim ou não? Acha que ele é muito corajoso? Ou acabou sendo bobo ao acompanhar a Lara? Me conta a sua opinião aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí, na sua tela. Estou te esperando!